Bom dia aí do Cono de Arita. Nascer do sol espetacular aqui. Eu tô quase morrendo de frio. Desci pra gravar esse vídeo rapidinho aqui, ó. -5. E amanhecer espetacular. Bom dia aí do Cono de Arita. Já acordamos, já estamos na rota em direção à vila de Tolar Grande. A gente chegou ontem aqui no final de tarde, pegamos um entardecer espetacular. Acabamos encontrando aí um pessoal que a gente já tinha conhecido no caminho lá perto de Antofagasta da Serra, um casal de suíços. E acabamos aí organizando um jantar, jantamos junto, batemos papo, pegamos um baita amanhecer. Eles já foram, seguiram na frente, eles vão para um outro lugar. E a gente está na rota. Nosso plano de hoje é encerrar, né? Seria o nosso último dia aqui na Puna Argentina, aqui na parte selvagem. Então nosso planejamento de hoje é passar por Tolar Grande e começar um deslocamento aí off-road até um entroncamento com a ruta que vai lá para cima. E nosso objetivo hoje é dormir na cidade de Santo Antônio de los Cobres. Então é isso, dia longo, paisagens espetaculares e reta final aí da nossa travessia selvagem na Puna Argentina. Vamos que vamos! Bom dia! Seguimos aqui sentido Santo Antônio de los Cobres e paramos aqui no Ojos de Mar, parada obrigatória aqui em Tolar Grande, onde são dois olhos, duas lagoas, né, que tem a água cristalina, e nessas lagoas tem bactérias, cianobactérias, que estão aqui há milhões de anos. Então a gente vai mostrar para vocês aí um pouquinho dos Ojos de Mar, e Maurício vai falar aí sobre o nosso deslocamento. É isso aí, gente. Saímos ali do Cono de Arita, já se foram 70 quilômetros e a gente vai seguir viagem. Nosso objetivo hoje é chegar na cidade de Santo Antônio de los Cobres, porém vamos fazer uma rota aí, cortando aí a Garganta del Diablo, paisagens espetaculares. Então, sem pressa, curtindo o dia. Depois que atravessarmos, vamos cruzar também o Salar de Pocitos e depois Santo Antônio de los Cobres. Então, nossa rota total de hoje, aproximadamente 260 quilômetros, sendo que 70 a gente já cumpriu. Então, nos resta aí mais uns 190 quilômetros para frente. Vamos que vamos. Muito bonita aqui a formação e a gente segue agora aí em direção a Santo Antônio de los Cobres. Vamos fazer uma rota aí cênica que vai nos tomar aí provavelmente 190 quilômetros. Então vamos que vamos.
Boa tarde aí do Salar de Pocitos. A gente acabou de cruzar uma região espetacular de cânions avermelhados. Simplesmente sem palavras, dia de hoje, começando no Cono de Arita, Ojos del Mar e essa Garganta del Diablo, Costa del Diablo, seja lá o que for. Um lugar simplesmente espetacular. E a gente agora pegou o entroncamento com aquela ruta que vem lá de trás, né? E estamos seguindo em direção já a Santo Antônio de los Cobres. A gente está muito feliz de ter participado dessa viagem. A gente fez essa travessia pela Puna Argentina. Foram quantos dias, Isabela? Mais de 10, né? Ah, eu acho que foram 12, 13, por aí. Pois é, a nossa expedição vai ser uma expedição partida em pedaços, né? Não tem como a gente dar nome a tanta beleza que a gente tem visto pelo caminho. Então, a primeira parte foi um deslocamento até o Chile, fizemos uns passeios, curtimos o aniversário, depois fomos a travessia em direção ao norte chileno, Passo São Francisco, e aí embarcamos aí nessa travessia monstruosa na Puna Argentina, e agora estamos chegando à reta final. A gente está muito próximo aí de chegar lá no entroncamento, já perto da Ruta 40, e estamos muito tempo sem ver civilizações, né? Precisando aí de uma cidadezinha maior, trocar um dinheiro, comer alguma coisa, tomar um vinho. E é isso. A série A Puna Argentina vai estar no nosso canal, e em seguida nós vamos fazer uma travessia daqui dessa região de Santo Antônio de los Cobres para Purmamarca, Salinas Grandes e rumo ao Atacama. Então tem muita coisa pela frente, muita surpresa, nada definido, mas muitos planos. Então vamos que vamos, e até o próximo episódio aí pra frente. Partiu! Boa tarde aí de Santo Antônio de los Cobres. Depois de comer 2 empanadas cada um, a gente se deu conta que a fome estava maior. E aí, ó, eu vou ter que parar a gravação antes que eu perca alguma unidade minha. Longo deslocamento, quase 300 quilômetros, e a gente chegou famintos, cansados, mas muito satisfeitos e realizados em terminar essa travessia aí da Puna Argentina. A cidade aqui ainda tá sol, vento tá muito forte, e a gente vai arrumar um quartinho aqui, descansar um pouquinho, e mais tarde vamos comer. Então, bom descanso aí, vamos que vamos. Passamos apenas uma noite aqui e agora estamos seguindo para Salinas Grandes e Purmamarca. A gente encerrou aí as nossas atividades pela Puna e agora vamos fazer uma transição. Então vai ser uma transição da Puna Argentina para o deserto de Atacama. Então vamos lá.
tarde aí de Salinas Grandes. A gente saiu de Santo Antônio de los Cobres hoje pela manhã. Fizemos um off-road aí de 100 e alguma coisa quilômetros. E saímos aqui bem pertinho, aqui no entroncamento com a rota turística. E sofremos um impacto agora, né? A gente estava há muitos dias sem ver muita gente, sem ver muito carro, sem ver muito asfalto. E quando a gente caiu nesse entroncamento aqui em Salinas Grandes, a gente ficou meio atordoado. O dia está horroroso, venta horrores, assim, de incomodar mesmo. E a gente tem uma passadinha rápida aqui em Salinas Grandes para olhar um pouquinho, ver como é que é o esquema aqui, que a gente já sabia que era um negócio meio acima, né, meio over de turista e tal. Dei uma paradinha ali, comprei umas caramelos de coca e um artesanatozinho e 3 imãs de geladeira. E agora a gente está seguindo aí em direção à cidade de Purmamarca, aonde a gente vai montar uma base de 2 noites para conhecer um pouquinho aí do artesanato, comer bem e começar a nos organizar para fazer a nossa travessia para o Chile novamente. Essa mesma rota aqui nos leva aí ao Passo de Ama, que a gente vai cruzar aí para chegar no Atacama, né? São Pedro de Atacama. Então, vamos que vamos aí para Purmamarca nos organizar. E depois, no último dia, como é caminho, aí a gente retorna para Salinas Grandes para ver aquela paisagem, né, dos lugares, dos buracos com sal e tudo mais. Então, hoje a gente só fez o reconhecimento da área, depois a gente retorna com as imagens. Waking to the sound of the Beatnik Boulevard, walking in the dream as I'm pulling out the last card. Oh, we could be forever if we only take a little break. We could stay together if my love for you is a little fake. Oh. Ó, pessoal, a importância de fazer aclimatação de altitude. A gente tá 15 dias aí subindo sempre entre 3.000, 4.000, chegamos a 5.000 e agora a gente está na estrada aqui, uma serrinha sentido Purmamarca, e a gente está se sentindo super bem, sem dor de cabeça, sem falta de ar. Então, quem vem de uma vez só, sente, mas como a gente tá muitos dias, né, amor? Já tá acostumado, né? E o ideal é ir devagar, né? 2, 3, 3,5, 4, depois chegar a 5. É, o nosso Se primeiro... você vem de uma vez... É, o primeiro dia que a gente acampou, que foi lá no Salar, a gente sofreu um pouquinho. Lá tava o quê? 4.000? Acredito que sim. Tava 4.000 metros, a gente sentiu, teve dor de cabeça, falta de ar. Mas como a gente já tá muitos dias aí, 4.000 pra gente já tá tranquilo. Às vezes dá uma falta de ar, mas assim, super, né? Super tranquilo. Assim, e tal. A gente não teve nenhum sintoma mais extremo. Então é mais... O ideal é a pessoa ir devagarzinho mesmo, para poder ficar bem. Aqui em Salinas Grande, nós achamos esse mel, caramelo, né? De coca. A gente não tinha tomado chá de coca nem nada do tipo ainda, a gente não sentiu necessidade. Mas o Maurício achou essas balinhas, que são bem gostosinhas. E nessas regiões de muita altitude, tem muita coisa com coca. Chá, doce, chocolate. Vamos tentar, né? Tava a fim de chupar a bala. Tá valendo. Não é ruim não. Gostinho de mel. Mas eu não acredito que isso faça muito efeito. Talvez o chá mesmo, raiz, seja mais efetivo. Mas como a gente já acostumou, então... Tudo que... eu vou comprar o chá para provar. Porque eu acho que não, a gente não precisa mais disso. Mas é legal, né? Experimentar os negócios local. Boa tarde aí de Purmamarca. Acabamos de chegar. Vamos reconhecer aqui o terreno. Chegamos no hotel. Não vai ter acampamento aqui. O dia tá, como eu falei, revolto. Uma ventania infernal.
Mas tá sol, né? Um pouquinho de sol. Então, vamos lá conhecer um pouquinho do lugar que a gente vai ficar aqui em Purmamarca. É isso aí, gente. Já estamos alojados aqui no nosso quartinho. Vamos botar as coisas no quarto e chegar ali para conhecer o centro da cidade aí. O famoso centrinho de Purmamarca. Então, conhecer um pouquinho do artesanato local, né? E por aqui nós vamos ficar 2 noites. Então vamos que vamos. Chegamos, escolhemos um hotel com estacionamento grande, porque a gente sabe que o centrinho é um pouco mais apertado e a gente tá com um caminhão, né? Então isso a gente sempre tem que tomar cuidado. Então a gente tá a cerca de 800 metros, 1 quilômetro do centro. Estamos sempre procurando andar, porque eu não aguento mais ficar sentado no carro. E a gente tá descendo aqui uma avenida, para descer todo santo ajuda, né? Vamos ver depois para subir. E estamos indo pro centrinho agora de Purmamarca, conhecer, ver as lojinhas, almoçar. Vocês vão acompanhar aí os nossos dias aqui em Purmamarca, na Argentina. Olha aí, os pratos típicos. Cazuela de llama, churrasco. Quer comer uma Comer llama? lhama, porque eu nunca comi lhama. Já comi aquele do Papai Noel. Qual o nome? Rena. Rena. O que mais que a gente já comeu? Guanaco. Falta comer aquele bonitinho aqui. Vicunha. E a lhama. A cidade é super bonitinha. Aqui é super tradicional essas tortillas rellenas. Clássica, tem que provar. A gente vai comer aqui agora, vai ser nosso almoço. Uma tortilla rellena de jamón y queso. No, solo hoy, solo hoy. Esas son clásicas de acá. Tortillas rellenas. Sí. También hay de salami y queso, de bondiola y queso, tomate queso de albahaca, choclo y queso, champiñón y queso, queso solo. Hay de carne con queso. Después tienen la otra sin relleno. Todo. Se me acabaron ahora. Se me acabaron. bueno. Son ¿Le gustó? riquísimos. Gracias. De nada, chicos. Tchau. Ney. Bom, pessoal, estamos subindo do centrinho para o nosso hotel. E ó, foram só as primeiras horas aqui em Purmamarca. Olha quanta coisa o Maurício comprou. Só coisa pra ele. Só placa, só coisa dele, não tem nada meu aí. Vai, fala a verdade. Vou ter que trocar de carro. A RAM já não suporta mais a Isabela. Olha isso. Sério, aqui é pra deixar qualquer um doido. Até quem não gosta fica pirado na quantidade de artesanato, enfim, tudo relacionado à cultura daqui tem aqui em Purmamarca. Sem condições. Acabamos de chegar no nosso hotel. Arriba! Acabamos de chegar do centro, a Isabela comprou 30 quilos de bugiganga para colocar dentro de um carro que já não cabe mais nenhuma caneta. E amanhã a gente vai ter que dar um jeito aí de trocar de hotel. É isso mesmo, gente. Essa moleza aqui, ó, piscininha quente, tudo, vai acabar. Pelo seguinte, o hotel que a gente está
Tá chegando um batalhão de gente para um casamento. Vai rolar um casamento aqui e não tem mais lugar, tá cheio. Então a gente já deu uma pesquisada aqui na região, já fomos aqui na vizinhança e a gente achou um outro hotel Na frente. bem pertinho aqui e cabe o caminhão da Coca-Cola. Então nós vamos trocar de hotel amanhã, mas no momento estamos aqui aproveitando essa piscina aquecida, A pileta. uma pileta aquecida, com vista para as montanhas aqui de Purmamarca. E é isso aí. Vamos relaxar um pouquinho. A Isabela vai tomar um banho, que ela passou 15 dias aí na Puna, Argentina, sem se higienizar. Eu que fiquei sem me higienizar, mas é ele que tá usando touca na piscina pra esconder o cabelo duro. Pois é, então é isso. Mais tarde voltamos com o nosso jantar e Nossa. vamos que vamos. Oi, pessoal! Faz tempo que a gente não grava um vídeo assim. Depois de quase 15 dias atravessando a Puna, Argentina, totalmente isolados da civilização. Estamos aqui na civilização novamente. Estamos em Purmamarca. Hoje vamos degustar um vinho da região de Cafayate, um vinho produzido aí a mais de 2.000 metros de altura, um blend, acompanhado de empanadas de lhama. Então hoje o jantar é praticamente regional. Uma empanada já foi. Vocês já sabem, né, que eu vou ter que desligar para comer logo. Pessoal, esse jantar eu vou filmar até de pertinho, porque hoje tá super regional, uma pegada mais requintada, digamos assim. O meu é um sorrentino de choclo, que é um milho, ricota, manjericão e uma redução de manteiga e quinoa, que é um cereal muito tradicional aqui do norte da Argentina. E o do Maurício é o nhoque de batatas com lhama e uma redução agridoce. Então hoje tá muito regional, hein, amor? Tá ansioso para provar? Eu comi o... Qual o nome do bicho? Guanaco, Guanaco. Já comi a do Papai Noel. rena. E agora vamos para lhama. Mais uma para minha conta aí. Então a hora que todo mundo espera é a hora que o tio MK prova o prato dele. Vai. Prove a lhama. Diga se é macia, se ela é adocicada. Compare. Parece o quê? O pessoal sentir em casa os sabores da Puna. É boa. Bem macia. E o molho é meio cítrico, né? Bem gostoso. Gostei. E a carne lembra a carne de quê? Carne bem macia. Lembra um filé mignon, alguma coisa Não. assim ou não? Lembra mais, é mais adocicada a carne? Não? A rena é adocicada. A rena é adocicada. Essa daqui não. Se bem que ela tá com um molho cítrico, né? Então não dá pra saber certinho. Mas você Mas gostou. é muito macia. Então tá aprovado e eu vou provar o meu sorrentino aqui. E para finalizar a noite, não pode faltar a nossa sobremesa, né? Eu pedi um flan de quinoa. É isso mesmo, é como se fosse um pudim, né? Só que de quinoa, que é um grão super tradicional aqui da região do norte da Argentina, da região dos Andes. Vamos ver. Né? Traduzindo a sobremesa, Isabela. É um pudim de pão com alpiste. Olha isso. E o dele é um bolo de chocolate com sorvete de morangos e frutas vermelhas. Vamos ver quem pediu a melhor.
Eu Não, tava. Vamos fazer diferente hoje? Você prova primeiro o meu. Vamos ver se eu tava certo. Pudim de pão com chantilly em cima e alpiste. Jogaram um caramelo aqui pra enganar ela. Seja sincero. Ah, não é ruim, Mas não é bom. mas também não é maravilhoso. Eu comeria metade disso aí e já estaria enjoado. Mas não é ruim, não. O Então. caramelo e um negocinho crocante aqui fez a diferença. Porque o pudim é de pão. Tchau.